Mas por que você desejaria me persuadir de que sinto mais do que quero admitir? Jane perguntando. Essa é uma pergunta que mal sei como responder. Todos nós amamos instruir, mas só podemos ensinar o que não vale a pena saber. Perdoe-me. E se você persiste em atestar indiferença, não torne a mim sua confidente. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Lendo Livros para Você. Estava aqui fazendo uma recapitulação do capítulo anterior e me divertindo aqui com a família Bennet. Bom, mas já quero pedir para vocês aí deixarem um like no vídeo, se inscreve no canal e vamos voltar aqui direto para o capítulo 55. Capítulo 55. Alguns dias depois da visita, o Sr. Bingley apareceu de novo e sozinho. Seu amigo o deixou naquela manhã para ir a Londres, mas voltaria em 10 dias. Ele se sentou com elas durante mais de 1 hora e mostrava notável bom humor. A Sra. Bennet convidou-o para jantar, mas ele, com profusas expressões de lamento, confessou ter um compromisso em outro lugar. Da próxima vez que o senhor vier, espero que tenhamos mais sorte, ela disse. Ele ficaria particularmente feliz em qualquer ocasião, etc. E se ela lhe desse licença, aproveitaria a próxima oportunidade de visitá-las. O senhor pode vir amanhã? Sim, ele não tinha nenhum compromisso para o dia seguinte e o convite foi aceito com grande vivacidade. Ele chegou, e tão cedo que nenhuma das moças tinham se vestido ainda. A Sra. Bennet correu para o quarto das filhas em vestes de dormir e com o cabelo ainda a serpentear, gritando: "Minha querida Jane, apresse-se, desça, ele veio, o Sr. Bingley veio mesmo, apresse-se aqui, Sarah, venha até a Sra. Bennet agora mesmo. Senhorita Bennet agora mesmo, ajude-a com o vestido, deixa pra lá o cabelo de Lizzie." Meu Deus. "Vamos descer assim que pudermos", disse Jane, "mas ouso dizer que Kitty está mais adiantada que qualquer uma de nós, porque desceu meia hora atrás." "Ah, quem se importa com Kitty? O que ela tem com isso? Venha, seja rápida, onde está sua faixa, minha querida?" Mas quando a mãe saiu, ninguém conseguiu convencer Jane a descer sem que todas as irmãs fossem também. À noite, houve a mesma inquietação, desta vez para dispersá-las. Depois do chá, a Sra. Bennet retirou-se para a biblioteca, como de costume, e Mary subiu as escadas para o piano. Tendo removido 2 dentre os 5 obstáculos, a Sra. Bennet ficou sentada piscando para Elizabeth e Catherine durante um tempo considerável, sem lhes causar nenhum abalo. Sr. Bingley olhando para a senhorita Bennet, imagino que ela está com um espasmo no olho, assim, ela piscando o tempo todo. "O que foi, mamãe? Por que você fica piscando para mim? O que eu devo fazer?" "Nada, filha, nada. Não pisquei para você." Então, ela ficou sentada imóvel durante mais 5 minutos, mas incapaz de desperdiçar uma ocasião tão preciosa, levantou-se de repente e disse a Kitty: "Vem cá, meu amor, quero falar com você." E tirou-a da sala. Jane instantaneamente lançou um olhar para Elizabeth, que muito lhe disse acerca da sua inquietação com tal premeditação, suplicando que ela não fizesse o mesmo. Depois de alguns minutos, a Sra. Bennet entreabriu a porta e chamou: "Lizzie, minha querida, quero falar com você." Elizabeth foi obrigada a ir. "Podemos muito bem deixá-los sozinhos", disse a mãe, assim que ela apareceu no saguão. "Kitty e eu vamos subir e ficar no meu quarto de vestir." Elizabeth não tentou discutir com a mãe, mas permaneceu quieta no saguão até ela e Kitty saírem de vista, e então voltou para a sala de estar. Os esquemas da Sra. Bennet foram ineficazes naquele dia. Bingley era tudo de mais encantador, mas não era o amor confesso de sua filha. Sua naturalidade e alegria o tornaram uma adição das mais agradáveis ao grupo da noite, e ele tolerou a intrusão errônea da mãe e ouviu todos os seus comentários estúpidos com uma paciência e um domínio sobre sua compostura particularmente gratificantes à filha. Ele mal precisou de um convite para ficar até a ceia, e antes de ir embora, firmaram outro compromisso, acordado principalmente entre ele e a Sra. Bennet, para que ele viesse caçar com o Sr. Bennet na manhã seguinte. Legal. Depois daquele dia, Jane não falou mais sobre sua indiferença. Nenhuma palavra a respeito de Bingley foi trocada entre as irmãs. Mas Elizabeth foi dormir com a crença feliz de que tudo seria resolvido logo,
a menos que o Sr. Darcy voltasse no prazo estabelecido. Mas de verdade sentia-se razoavelmente convencida de que tudo aquilo devia estar acontecendo com a cooperação do cavalheiro. Bingley chegou pontualmente para o compromisso. Passou a manhã junto com o Sr. Bennet conforme o combinado. Esse último foi muito mais agradável do que o seu companheiro havia esperado. Não havia nada de presunçoso ou tolo em Bingley que poderia ter provocado suas zombarias ou silenciá-lo de desgosto, de modo que o Sr. Bennet foi mais comunicativo e menos excêntrico do que o outro jamais tinha visto. Bingley, é claro, voltou com ele para o jantar, e à noite a astúcia da Sra. Bennet voltou a trabalhar para afastar todos dele e de Jane. Ela vai lá de novo. Elizabeth, que tinha uma carta para escrever, entrou na sala de café da manhã com esse propósito depois do chá, pois se todos iam se sentar para jogar cartas, sua mãe não iria querê-la lá para contrariar seus esquemas. No entanto, ao terminar a carta e voltar à sala de estar, ela viu que, para sua infinita surpresa, havia razões para temer que a mãe foi engenhosa demais para ela. Ao abrir a porta, divisou a irmã e Bingley em pé, perto da lareira, como se absortos em conversa, e se isso já não tivesse levantado nenhuma suspeita, os rostos de ambos, ao virarem-se devagar e se afastarem, teria revelado tudo. A situação deles já era estranha bastante, mas a dela, pensou, era ainda pior. Ninguém disse uma sílaba, e Elizabeth estava a ponto de sair outra vez quando Bingley, que já tinha se sentado assim como a outra, levantou-se de repente e, sussurrando algumas palavras para sua irmã, disparou para fora da sala. Jane não tinha reservas com Elizabeth quando havia algum segredo alegre a contar, e instantaneamente abraçou-a, confessando com a mais viva emoção que era a pessoa mais feliz do mundo. Já sabe, né? É demais, demais mesmo, acrescentou ela. Não mereço. Porque todos não podem ser felizes assim. Bichinha. Elizabeth deu os parabéns com uma sinceridade, um entusiasmo, um deleite que as palavras mal podiam expressar. Cada frase gentil constituía uma nova fonte de felicidade para Jane. No entanto, naquele instante, ela não se permitiu ficar com a irmã, nem dizer metade do que havia a ser dito. Preciso ir até minha mãe agora mesmo. Eu nunca, de jeito nenhum, desprezaria a afetuosidade e solicitude dela, nem lhe permitiria ouvir a notícia de qualquer um além de mim. Lizzie, saber o que eu tenho a contar trará tanto prazer a toda a minha querida família. Como vou suportar tanta felicidade? Ela então correu para a mãe, que interrompeu o jogo de cartas de propósito e estava sentada com Kitty no andar de cima. Ela já estava esperando, cara. Elizabeth, deixada sozinha, sorriu pensando na velocidade e na facilidade com que o assunto que lhes tinha dado tantos meses de suspense e aflição, enfim, se resolveu. E esse é o fim de toda a prudência angustiante do amigo dele, disse, de toda a falsidade e engenhosidade da irmã dele, o final mais feliz, mais sábio e mais sensato. Em alguns minutos, chegou Bingley, cuja conferência com seu pai foi curta e direta ao ponto. Onde está sua irmã? Ele perguntou depressa ao abrir a porta. Com minha mãe, no andar de cima. Ouso dizer que ela descerá em um momento. Ele então fechou a porta e, vindo até ela, declarou seus votos de felicidade e afeição que nutria por Jane. Elizabeth, de todo o coração, expressou sua alegria quanto à perspectiva de parentesco. Apertaram as mãos com cordialidade e, até a irmã descer, Elizabeth teve de ouvir tudo o que ele tinha a dizer da própria felicidade e das perfeições de Jane, e apesar dele estar apaixonado, Elizabeth realmente acreditava que todas as expectativas que ele tinha de felicidade possuíam um fundamento racional, pois se embasavam no excelente discernimento e no mais que excelente temperamento de Jane, e porque os dois guardavam entre si uma similaridade geral de sentimentos e gostos. Bom, né? Muito importante, muito importante. Foi uma noite de alegria extraordinária para todos eles. O estado de espírito da senhorita Bennet emprestou a seu rosto um ânimo doce que a tornou mais bela do que nunca. Kit sorria de forma tímida e afetada, esperando que sua vez chegasse logo. As calorosas palavras de aprovação da Sra. Bennet não faziam jus à ainda maior nobreza de seus sentimentos, ainda que tenha falado com Bingley sobre o assunto por não menos que meia hora.
E quando o Sr. Bennet se reuniu a eles na ceia, sua voz e seus modos demonstravam o quanto ele estava realmente feliz. Seus lábios não pronunciaram uma só palavra a respeito até o visitante se despedir e partir. Mas assim que Bingley se foi, ele se virou para a filha e disse: Jane, eu a parabenizo. Você será uma mulher muito feliz. Jane foi até ele no mesmo instante, beijou e agradeceu a bondade. Você é uma boa menina, replicou ele, e tenho um grande prazer em pensar que terá uma união tão feliz. Não tenho a menor dúvida de que vocês dois ficarão muito bem juntos. Seus temperamentos não são nada diferentes. Os dois são tão harmoniosos que nada jamais será resolvido. Quê? Os dois são tão harmoniosos que nada jamais será resolvido. Ué, tão tranquilos que todos os criados os enganarão e tão generosos que sempre gastarão mais do que têm. Fã ou hater? Não tô entendendo. Espero que não. Acho que é Jane respondendo aqui, né? Espero que não. Imprudência e inconsequência em questão de dinheiro seriam imperdoáveis em mim. Gastar mais do que tem? Meu querido Sr. Bennet, exclamou a esposa. Como assim? Ela tem 4 ou 5 mil por ano e é bem provável... Ele tem 4 ou 5 mil por ano e é bem provável que mais. Então dirigiu-se à filha. Minha queridíssima Jane, estou tão feliz que com certeza não conseguirei dormir nadinha esta noite. Sabia que seria assim. Eu sempre disse que seria, afinal. Estava certa de que você não poderia ser tão bonita assim em vão. Porra, caralho. Eu me lembro de que, assim que eu vi pela primeira vez quando ele chegou no ano passado, pensei o quanto era provável que vocês ficassem juntos. Ele é o rapaz mais bonito que já se viu. Wickham, Lydia, foram todos esquecidos. Jane era, sem competição, sua filha preferida. Naquele momento, ela não se importava com nenhuma outra. As irmãs mais novas logo começaram a pedir a Jane presentes que ela poderia no futuro lhes dar. Mary pediu para ter acesso à biblioteca de Netherfield e Kitty implorou muito por alguns bailes lá durante todos os invernos. Daquele dia em diante, Bingley tornou-se, é claro, um visitante diário de Longbourn, vindo com frequência antes do café da manhã e sempre permanecendo até depois da ceia, a menos quando algum vizinho nefasto, a quem não se podia detestar o suficiente, lhe fazia um convite para jantar que ele se julgava obrigado a aceitar. Elizabeth agora tinha pouco tempo para conversar com a irmã, pois enquanto ele estava presente não sobrava a Jane atenção para dar a mais ninguém. Entretanto, ela se percebeu consideravelmente útil para ambos, nas horas de separação que às vezes precisavam existir. Na ausência de Jane, ele sempre se unia a Elizabeth pelo prazer de falar dela. E quando Bingley ia embora, Jane constantemente buscava o mesmo meio de alívio. Ele me fez tão feliz ao me dizer que não sabia que eu estava na cidade na última primavera. Ela disse uma noite. Eu não acreditava que fosse possível. Suspeitei, replicou Elizabeth. Mas como ele explicou isso? Deve ter sido obra das irmãs dele. Elas com certeza não gostavam que ele fosse meu conhecido, algo que não me surpreende, já que ele poderia ter escolhido um casamento mais vantajoso em vários aspectos. Mas quando elas virem, como tenho certeza de que verão, que o irmão está feliz comigo, aprenderão a ficar contentes e nós faremos as pazes, apesar de saber que nunca mais seremos o que já fomos umas para as outras. Esse foi o discurso mais implacável que já ouvi você proferir, disse Elizabeth. Boa menina, eu ficaria mesmo muito irritada em vê-la ser outra vez um joguete do afeto fingido da senhorita Bingley. Você acredita, Lizzie, que ele já me amava quando foi para a cidade em novembro, mas o simples fato de estar persuadido de minha indiferença o impediu de voltar? Ele cometeu um errinho, sim, mas isso se deve à modéstia dele. Respondendo Elizabeth. Tá bom, né? O comentário naturalmente originou um longo discurso de Jane a respeito da modéstia de Bingley e do pouco valor que ele atribuía às próprias qualidades. Elizabeth ficou feliz em descobrir que ele não traiu a interferência do amigo, pois apesar de Jane ter o coração mais generoso e clemente do mundo, sabia que seria uma circunstância que a predisporia contra o Sr. Darcy.
Eu com certeza sou a criatura mais sortuda que já existiu, exclamou Jane. Ah, Lizzie, por que fui assim selecionada entre a minha família e abençoada mais do que todos? Eu queria ao menos ver você tão feliz assim. Se ao menos houvesse algum outro homem assim pra você. Se você me desse 40 homens assim, eu nunca conseguiria ser tão feliz quanto você. Até eu ter o seu temperamento, sua bondade. Até eu ter seu temperamento, sua bondade, nunca poderei ter sua felicidade. Não, não, deixe-me resolver isso sozinha. E talvez, se eu tiver sorte, consiga encontrar outro Sr. Collins contra o tempo. Bate na madeira aí. Tá maluco? Os assuntos da família de Longbourn não poderiam ser segredo por muito tempo, e a Sra. Bennet teve o privilégio de sussurrá-los à Sra. Phillips. E ela se arriscou, sem nenhuma permissão, a fazer o mesmo para todos os vizinhos de Meryton. Os Bennet logo foram declarados a família mais sortuda do mundo. Embora apenas algumas semanas antes, quando Lydia fugiu, estivesse provado quanto eles haviam sido marcados pelo azar. É isso, né? Uma filha foge, azar. Uma filha casa, sortudo. Ai, ai. Capítulo 56. Certa manhã, cerca de uma semana depois que Bingley e Jane haviam ficado noivos, enquanto ele e as moças da família estavam sentados juntos na sala de jantar, sua atenção foi de repente atraída para a janela pelo som de uma carruagem, e eles discerniram um cabriolé puxado por 4 cavalos entrando no gramado. 4 cavalos? Cabriolé grande. Era cedo demais para as visitas, e além disso, o coche não pertencia a nenhum dos vizinhos. Os cavalos eram de postos, e nem a carruagem nem o uniforme do criado eram conhecidos. No entanto, como era certo que alguém estava chegando, Bingley instantaneamente convenceu a senhorita Bennet a evitar o confinamento de tal intrusão e a sair dali com ele para caminhar nos arbustos. Ambos partiram, e as suposições das 3 restantes continuaram, embora sem conseguir satisfazer a curiosidade. Até a porta da casa ser escancarada e a visitante entrar. Era Lady Catherine de Bourgh. É claro que todos já tinham a intenção de manifestar surpresa, mas seu espanto foi além de qualquer expectativa. E para a Sra. Bennet e Kit, embora lhes fosse desconhecida, o susto foi inferior àquele sentido por Elizabeth. Ela adentrou a sala com um ar mais descortês que o habitual, não deu outra resposta ao cumprimento de Elizabeth, além de inclinar a cabeça, e sentou-se sem dizer uma palavra. Ué. Oxi. Elizabeth havia mencionado o nome dela à mãe quando sua senhoria entrou, mas nenhum pedido de apresentação foi feito. Tá bom, né? A Sra. Bennet, tomada de assombro, embora lisonjeada por ter uma visita de tamanha importância, recebeu-a com extrema polidez. Depois de permanecerem sentadas por um momento em silêncio, ela disse a Elizabeth muito rigidamente: Esqueci como é que era a voz dela, sinto muito. Espero que esteja bem, senhora Elizabeth. Essa senhora é sua mãe? Elizabeth respondeu muito concisamente que sim. E essa, suponho, é uma de suas irmãs? Sim, senhora, disse a senhora Bennet, encantada em conversar com Lady Catherine. É minha filha mais nova, fora a mais nova de todas que se casou recentemente. E minha mais velha está em algum lugar da propriedade, caminhando com um jovem que acredito logo se tornará parte da família. Você tem um jardim pequeno aqui, tornou Lady Catherine depois de um curto silêncio. Ouso dizer que não é nada em comparação a Rosings, minha senhora, mas garanto que é muito maior que o de Sir William Lucas. Tá bom, né? Esta deve ser a sala de estar mais inconveniente para as noites de verão. As janelas são todas para o oeste. A Sra. Bennet garantiu-lhe que nunca se sentavam lá depois do jantar, então acrescentou: Posso tomar a liberdade de perguntar à sua senhoria se o senhor e a senhora Collins estavam bem quando saiu de lá? Sim, muito bem, eu os vi anteontem à noite.
Elizabeth agora esperava que ela fosse entregar uma carta de Charlotte, pois parecia ser o único motivo provável dessa visita. Mas nenhuma carta apareceu e ela ficou completamente confusa. A senhora Bennet, com grande civilidade, suplicou a sua senhoria para aceitar algum lanche, mas Lady Catherine, bastante resoluta e não muito educada, rejeitou comer qualquer coisa. Então, levantando-se, disse a Elizabeth: Senhorita Bennet, parece haver uma até que bonita porção de mata selvagem de um dos lados do gramado. Eu ficaria feliz em dar uma volta por lá, se você me obsequiar com sua companhia. Vá, minha querida, disse a mãe, e leve sua sobrinha pelos diferentes... Sua senhoria, sua sobrinha. Eu tô ficando sério. Vá, minha querida, disse a mãe, leve sua senhoria pelos diferentes passeios. Acho que ela gostará da capelinha. Elizabeth obedeceu e, correndo para o quarto a fim de buscar um guarda-sol, acompanhou a nobre visitante ao andar de baixo. Mas, do nada a pessoa aparece, só se mete na casa dos outros. Quando atravessaram o saguão, Lady Catherine abriu as portas que davam para a sala de jantar e para a sala de estar, e após uma rápida inspeção e de declará-las como sendo salas de aparência decente, continuou andando. Sua carruagem continuava à porta e Elizabeth viu que um criado estava lá dentro. Seguiram em silêncio pelo caminho de cascalho que dava no pequeno bosque. Elizabeth estava determinada a não se esforçar para conversar com uma mulher que se mostrava mais do que nunca insolente e desagradável. Como algum dia eu pude achar que ela é igual ao sobrinho, pensou, olhando-a no rosto. Assim que alcançaram o bosque, Lady Catherine começou do seguinte modo: Você não pode duvidar da razão que me fez vir até aqui, senhorita Bennet. Seu coração e sua consciência devem lhe dizer por que eu vim. Elizabeth olhou-a com sincero espanto. Na verdade, a senhora está enganada. Não consigo de modo algum entender o que nos dá a honra de tê-la aqui. Senhorita Bennet, replicou sua senhoria em um tom irritado. Você deve saber que comigo não se brinca. Mas por mais insincera que você escolha ser, verá que eu não sou assim. Meu caráter sempre foi reconhecido pela sinceridade e franqueza, e em um momento como este, eu com certeza não abandonarei meu modo de ser. Eu percebo que você não está abandonando seu modo de ser, está bem claro. Um relato de natureza bastante alarmante chegou a mim 2 dias atrás. Foi-me dito que não apenas sua irmã está prestes a conseguir um casamento bastante vantajoso, como era provável que você, senhorita Elizabeth Bennet, logo em seguida se uniria ao meu sobrinho, meu próprio sobrinho, o Sr. Darcy. Apesar de eu saber que se trata de uma mentira escandalosa, apesar de não desejar ofendê-lo a ponto de supor que existisse a possibilidade de ser verdade, imediatamente decidi partir para cá, para deixar claros a você meus sentimentos a respeito. Elizabeth responde: Se a senhora acreditava ser impossível, eu me admiro de ter se dado ao trabalho de vir tão longe, disse Elizabeth, enrubescendo de espanto e desprezo. O que vossa senhoria planejava com isso? Insisti em ver tal relato universalmente negado. Bom, sua vinda a Longbourn para ver a mim e a minha família servirá mais como uma confirmação de tal relato, se é que ele de fato existe, disse Elizabeth friamente. Se? Então finge desconhecê-lo? Isso não foi diligentemente divulgado por vocês? Você não sabia que esse relato se espalhou fora daqui? Não sei se eu consegui passar a incredulidade de Lady Catherine. Mas tentei. Diz Elizabeth: Nunca ouvi falar disso. E pode declarar que ele não possui fundamento? Não finjo possuir a mesma franqueza que vossa senhoria. A senhora pode fazer perguntas que eu posso escolher não responder. Não tolero uma coisa dessa, senhorita Bennet, e insisto em ser esclarecida. Ele, meu sobrinho, lhe fez um pedido de casamento? Ué, vossa senhoria declarou ser impossível.
Deveria ser. Tente ser. Enquanto ele mantiver a capacidade de raciocínio, mas seus artifícios e encantos poderiam, em um momento de paixão, tê-lo feito se esquecer de que ele deve a si mesmo e a toda a família. Você pode tê-lo atraído. Se tiver, eu seria a última pessoa a confessar. Senhorita Bennet, você sabe quem eu sou? Não estou acostumada com esses modos. Sou quase a parente mais próxima que ele tem no mundo e tenho o direito de saber todos os anseios mais caros a ele. Mas a senhora não tem direito de saber os meus. Nem o seu atual comportamento jamais me induzirá a ser explícita. Deixe-me ser mais clara. Essa união a que você tem a presunção de aspirar nunca poderá acontecer. Nunca! O Sr. Darcy, esta noite... o Sr. Darcy está noivo de minha filha. Agora, o que você tem a dizer? Só isso. Se ele está, então a senhora não tem motivos para supor que ele faria um pedido a mim. Lady Catherine hesitou por um momento e depois replicou. O noivado entre eles é de um tipo peculiar. Desde a infância foram reservados um para o outro. Era o desejo da mãe dele, assim como o meu. Mesmo enquanto estavam no berço, planejávamos a união e agora, justo no momento em que os desejos de duas irmãs poderiam ser realizados com o casamento, será impedido por uma jovem inferior sem importância no mundo e sem ligação nenhuma com a família? Você não tem consideração pelos desejos dos amigos dele, pelo noivado tácito dele com a senhorita de Bourgh? Perdeu todo o senso de adequação e delicadeza? Você não me ouviu dizer que desde as primeiras horas de vida dele o Sr. Darcy foi destinado à prima? A prima? Tá certo isso? Sim, e já tinha ouvido antes, mas o que isso significa para mim? Se não houver nenhuma outra objeção para meu casamento com seu sobrinho, com certeza não serei impedida por saber que a mãe e a tia dele desejavam que ele se casasse com a senhorita de Bourgh. Vocês duas fizeram o máximo que podiam ao planejar o matrimônio. Já a sua realização depende de outros. Se o Sr. Darcy não é atraído à prima, nem por honra, nem por inclinação, por que não pode escolher outra? E se eu for essa escolha, por que não posso aceitá-lo? Porque a honra, o decoro, a prudência, não, o interesse proíbem. Sim, senhorita Bennet, interesse. Pois não espere ser reconhecida pela família e pelos amigos dele se agir intencionalmente contra as inclinações de todos. Você será censurada, desdenhada e desprezada por todos ligados a ele. Sua união será uma desgraça, seu nome jamais será mencionado por nenhum de nós. Esses são duros infortúnios, replicou Elizabeth, mas a esposa do Sr. Darcy deve ter tão extraordinárias fontes de felicidade necessariamente ligadas à sua situação que não poderia, considerando tudo, ter motivos para se lamentar. Elizabeth aí debochada. Garota teimosa, cabeça dura, tenho vergonha de você. É essa sua maneira de demonstrar gratidão por minhas atenções na última primavera? Não mereço nada por isso? Vamos nos sentar. Deve entender, senhorita Bennet, que vim aqui resolvida a cumprir meu propósito e não serei dissuadida. Não estou acostumada a me submeter aos caprichos de ninguém. Não tenho o hábito de tolerar desapontamentos. Não, isso tornará a situação de vossa senhoria mais deplorável, mas não terá efeito sobre mim. Não tolerarei ser interrompida. Ouça-me em silêncio. Minha filha e meu sobrinho foram criados um para o outro. Eles descendem por uma parte materna da mesma linhagem nobre e por parte paterna de famílias respeitáveis, honradas e antigas, apesar de seu título. A fortuna de ambos os lados é esplêndida. Eles foram destinados um para o outro, segundo a voz de todos os membros de suas respectivas casas. E o que vai separá-los? As pretensões inescrupulosas de uma jovem sem família, contatos nem fortuna? Isso será tolerado? Mas não será. Se tivesse noção do que é bom para você, não desejaria abandonar a esfera onde foi criada. E Elizabeth, ao me casar com seu sobrinho, eu não consideraria estar abandonando esta esfera. Ele é um cavalheiro e eu sou filha de um cavalheiro. Até então somos iguais. Verdade, você é filha de um cavalheiro.
Mas quem é sua mãe? Quem são seus tios e tias? Não imagine que ignoro as condições deles, quaisquer que sejam meus parentes, diz Elizabeth. Se seu sobrinho não lhes faz objeção, eles podem não significar nada para a senhora. Diga-me de uma vez por todas, você está noiva dele? Apesar de Elizabeth, só para não ceder a Lady Catherine, não querer responder essa pergunta, não pôde deixar de dizer, depois de deliberar por um momento. Não estou. Lady Catherine pareceu satisfeita. E promete nunca concordar com esse noivado? Não farei nenhuma promessa do tipo. Senhorita Bennet, estou horrorizada e espantada. Eu esperava encontrar uma jovem mais sensata, mas não se engane em acreditar que voltarei atrás. Não irei embora até você me dar a garantia que estou exigindo. E eu certamente nunca darei. Não serei intimidada a concordar com algo tão despropositado. Vossa Senhoria quer casar o Sr. Darcy com sua filha, mas eu lhe fazer a desejada promessa tornará o casamento deles mais provável? Supondo que ele goste de mim, a minha recusa em aceitar a mão dele o faria escolher a prima? Permita-me dizer, Lady Catherine, que os argumentos com que a senhora embasou esse pedido extraordinário foram tão frívolos quanto o pedido foi imprudente. A senhora se equivocou imensamente acerca do meu caráter. Se pensa que posso ser persuadida com esse tipo de argumento. Quanto seu sobrinho aprovaria a sua interferência nos assuntos dele, não sei dizer, mas a senhora com certeza não tem direito de se intrometer nos meus. Portanto, devo solicitar não ser mais importunada quanto a isso. Não se apresse tanto, por favor. Eu ainda não acabei. Senhorita Lady Catherine, continuando. Dentre todas as objeções que já citei, ainda tenho outra a acrescentar. Não sou estranha aos detalhes da fuga infame de sua irmã mais nova. Sei de tudo, que o casamento com o jovem foi um remendo à custa de seu pai e de seu tio. E uma moça dessas vai ser cunhada de meu sobrinho? O marido dela, que é filho do antigo administrador do pai do Sr. Darcy, será cunhado dele? Pelo céu e pela terra, o que você está pensando? As sombras de Pemberley serão maculadas dessa maneira? Agora a senhora não pode ter mais nada a dizer, respondeu Elizabeth, ressentida. A senhora me insultou de todas as maneiras possíveis. Eu rogo para que voltemos a casa. E levantou-se enquanto falava. Lady Catherine levantou-se também e elas voltaram. Sua senhoria estava imensamente inflamada. Então você não tem consideração pela honra e pela reputação de meu sobrinho, um garoto insensível e egoísta, não pensa que uma ligação com você pode desgraçar aos olhos de todos? Lady Catherine, não tenho mais nada a dizer. A senhora conhece meus sentimentos. Então está decidida a ficar com ele? Eu não disse nada disso. Só estou decidida a agir da maneira que, na minha opinião, me trará felicidade, sem referência à senhora ou qualquer outra pessoa que não mantenha ligações comigo. Está bem. Você então se recusa a me obsequiar. Recusa-se a obedecer às reivindicações do dever, da honra e da gratidão. Está determinada a arruiná-lo na opinião de todos os amigos e a torná-lo desprezível aos olhos do mundo, dizendo Lady Catherine. E Elizabeth responde: nem o dever, nem a honra, nem a gratidão podem reivindicar nada no caso presente. Nenhum desses princípios seria violado por meu casamento com o Sr. Darcy, e quanto ao ressentimento da família ou à indignação do mundo, se a primeira de fato se exasperasse, caso ele se casasse comigo, isso não me causaria um momento de preocupação, e o mundo teria juízo demais para se unir a esse desprezo de que a senhora fala. Então essa é a sua verdadeira opinião, essa é a sua decisão final. Muito bem, agora sei como agir. Não imagine, senhorita Bennet, que sua ambição será recompensada. Eu vim testar você, esperava julgá-la sensata, mas conte com isso, eu conseguirei o que quero. E assim, Lady Catherine continuou falando até estarem à porta da carruagem, quando, virando-se rápido, acrescentou: não me despeço de você, senhorita Bennet. Não envio cumprimentos à sua mãe. Você não merece tamanha atenção. Estou seriamente descontente. Elizabeth não respondeu e, sem tentar convencer sua senhoria a voltar para dentro de casa, entrou sozinha calmamente. Ouviu a carruagem afastando-se enquanto subia as escadas. Sua mãe, impaciente, encontrou-a na porta do quarto de vestir para perguntar por que Lady Catherine não quis entrar e descansar.
Ela escolheu não fazer isso, disse a filha. Ela queria ir embora. Ela é uma mulher muito elegante e a visita dela foi imensamente cortês. Ah, foi. Imagina. Porque ela só veio, suponho, para nos dizer que os Collins estão bem. Ouso dizer que ela estava em algum ponto da estrada e, passando por Meryton, pensou que poderia visitar você. Ela não tinha nada particular a lhe dizer, não é, Lizzie? Elizabeth foi forçada a mentir um pouquinho, pois admitir o conteúdo da conversa entre ela e Lady Catherine era impossível. Momentos de tensão. Capítulo 57. Aquela extraordinária visita deixou Elizabeth tão perturbada que não poderia superar com facilidade a sensação. Nem depois de muitas horas ela conseguiu deixar de pensar a respeito. Lady Catherine parecia realmente ter se dado ao trabalho de sair de Rosings com o único propósito de interromper o suposto noivado de Elizabeth com o Sr. Darcy. Era mesmo um plano bem racional. Mas, como o relato sobre o noivado poderia ter surgido, Elizabeth não conseguiu imaginar. No entanto, bastou pensar que ele era amigo íntimo de Bingley e que ela era irmã de Jane, que seria suficiente para criar a ideia, já que a expectativa de um casamento tornava todos ávidos por mais um. Faz sentido. Ela mesma não esqueceu de que o casamento da irmã faria com que se encontrassem mais, e os vizinhos de Lucas Lodge, portanto, que através da comunicação com os Collins deveriam ter feito o relato chegar a Lady Catherine, tinham apenas considerado como certo e imediato algo que ela julgava como possível no futuro. Entretanto, ao relembrar as expressões de Lady Catherine, não pôde deixar de sentir alguma inquietação quanto à possível consequência caso ela persistisse em interferir. Julgando pelo que ela disse sobre estar determinada a evitar o casamento, ocorreu a Elizabeth que sua senhoria iria imediatamente até o sobrinho, e de que modo ele entenderia os males de se ligar a ela, Elizabeth não ousava dizer. Não conhecia o exato grau de afeto de Darcy pela tia, ou quanta importância ele dava ao juízo dela. Mas era natural supor que o cavalheiro tinha uma opinião mais elevada acerca de sua senhoria do que ela. E era certo que, ao enumerar as angústias de um casamento com alguém cujas relações mais próximas eram inferiores às dele, a tia o atingiria no ponto fraco. Com suas noções de dignidade, Darcy provavelmente sentiria que os argumentos que Elizabeth julgou fracos e ridículos continham o bom senso e o raciocínio sólido. Se antes ele hesitava quanto ao que deveria fazer, o que parecia ser o caso com frequência, o conselho e a súplica de uma parente tão próxima poderia acabar com todas as dúvidas e definir que ele só seria feliz na mesma medida em que preservasse imaculada sua dignidade. Nesse caso, ele não voltaria mais. Lady Catherine poderia encontrá-lo a caminho da cidade, e o compromisso dele de voltar para reencontrar Bingley seria desfeito. Elizabeth pensando agora. Se em alguns dias chegar alguma desculpa ao amigo para não cumprir sua promessa, eu saberei como entendê-la. Então, deixarei de lado todas as esperanças, todos os desejos de que ele não desista. Se ele se satisfizer apenas com meu arrependimento, quando poderia ganhar meus afetos em minha mão, logo deixarei de me lamentar por ele. A surpresa do resto da família, ao saber a identidade da visitante, foi mesmo imensa, mas prontamente se satisfizeram com um tipo de suposição que apaziguou a curiosidade da Sra. Bennet. Elizabeth foi poupada de provocações a respeito do assunto. Na manhã seguinte, quando descia as escadas, encontrou o pai que saía da biblioteca com uma carta na mão. Lizzie, eu estava indo procurar você. Venha até minha sala, disse ele. Ela o seguiu até lá, e sua curiosidade em saber o que ele tinha a dizer foi aumentada pela suposição de que poderia ter, de alguma maneira, algo a ver com a carta que ele segurava. De repente ocorreu-lhe que poderia ser de Lady Catherine e previu com desalento em todas as explicações resultantes. Seguiu o pai até a lareira e ambos se sentaram. Então ele disse: hoje de manhã recebi essa carta, que me espantou muito. Como diz respeito principalmente a você, você deve conhecer o conteúdo. Eu não sabia antes que tinha 2 filhas prestes a se casar. Deixe-me parabenizá-la por uma conquista tão importante.
Elizabeth enrubesceu imediatamente com a instantânea convicção de se tratar de uma carta do sobrinho, em vez de uma da tia, e tentava decidir se ficava mais feliz por ele querer se explicar, ou mais ofendida com o fato de a carta não ser dirigida a ela, quando o pai continuou. Você parece consciente. Moças têm bastante discernimento nesse tipo de assunto, mas acho que posso desafiar até sua sagacidade a descobrir o nome do seu admirador. Essa carta é do Sr. Collins. Do Sr. Collins? E o que ele pode ter a dizer? Algo muito direto ao ponto, é claro. Ele começa dando parabéns pelas núpcias próximas de minha filha mais velha, o que parece já lhe ter sido relatado por algumas das bondosas fofoqueiras Lucas. Não me divertirei à custa de sua impaciência lendo o que ele diz sobre isso. O que ele diz a respeito de você é o seguinte: tendo-se oferecido minhas sinceras congratulações e as da Sra. Collins acerca do feliz acontecimento, permita-me acrescentar uma pequena alusão acerca de outro pelo qual fomos informados pela mesma pessoa. Sua filha Elizabeth, presume-se, não continuará a usar o nome Bennet por muito tempo, depois que a irmã mais velha o tiver abandonado e o parceiro escolhido de seu destino. Pode ser racionalmente considerado uma das personalidades mais ilustres dessa terra. Você consegue imaginar, Lizzie, de quem ele está falando? Esse jovem é abençoado de modo peculiar com tudo que um coração mortal mais pode desejar. Esplêndida propriedade, parentesco nobre e extenso patronato. Ainda assim, apesar de todos esses encantos, permita-me avisar a minha prima Elizabeth e ao senhor dos males que podem incorrer em aceitar o pedido desse cavaleiro, o qual, é claro, vocês estarão inclinados a aceitar de imediato. Você faz alguma ideia de quem é esse cavaleiro, Lizzie? Mas é agora que ele diz: meu motivo... Meu motivo para colocá-lo sobre aviso é o seguinte: temos razão para imaginar que a tia deles, Lady Catherine de Bourgh, não enxerga a união com bons olhos. O Sr. Darcy, Lizzie, entende? É ele o homem. Agora, Lizzie, acho que fui eu que a surpreendi. Não. Ele ou os Lucas poderiam ter chutado qualquer homem dentro do círculo de nossos conhecidos cujo nome entregaria a mentira com mais eficácia do que o relatado? O Sr. Darcy, que nunca olha para nenhuma mulher senão para ver algum defeito e que provavelmente nunca olhou para você em toda a vida? É admirável. Elizabeth tentou se juntar ao pai na brincadeira, mas só conseguiu forçar um sorriso relutante. Nunca o amor dele foi direcionado de modo tão desagradável a ela. Não está achando engraçado? Assim, por favor, continue lendo. Bom, continua aqui o Sr. Collins, mas eu não vou fazer a vozinha por enquanto não. Diz o Sr. Collins: depois de mencionar a probabilidade desse casamento à sua senhoria ontem à noite, ela imediatamente, com sua costumeira condescendência, expressou o que sentia na ocasião. Tornou-se nítido que, por causa de algumas objeções da família de minha prima, ela nunca daria o consentimento para o que chamou de uma união vergonhosa. Julguei ser meu dever dar essa informação à minha prima o mais rápido possível, para que ela e seu nobre admirador possam ter consciência do que estão fazendo e não se apressem a contrair um matrimônio que não foi propriamente sancionado. O Sr. Collins ainda acrescenta, continua ele aqui, né? Eu me regozijo verdadeiramente por saber que o triste assunto de minha prima Lídia foi tão bem abafado. E só me preocupo com o fato de os dois terem coabitado antes da cerimônia ser tão conhecida por todos. Entretanto, não devo negligenciar os deveres da minha posição ou deixar de declarar meu assombro ao saber que vocês receberam um jovem casal em casa assim que eles se casaram. Foi um encorajamento à libertinagem. Seu Collins é muito engraçado, cara. Não é possível que essa pessoa... Ele não existe, né? Não é possível que existe. E se eu fosse
pároco de Longbourn teria me oposto com tenacidade. É claro que o senhor deve perdoá-los como cristão, mas nunca os admitir em suas vistas, nem permitir que os nomes deles sejam mencionados onde consiga ouvir. Meu Deus! Essa é a noção que ele tem do perdão cristão. E aí o resto da carta é só sobre a situação de sua querida Charlotte e sua expectativa de um novo ramo de oliveira. Mas Lizzie, parece que você não gostou do que ouviu. Você não vai ser sentimental, espero, fingindo sentir-se afrontada por um relato banal. Para o que vivemos, senão para sofrer os gracejos de nossos vizinhos e para rir deles na nossa vez? Exclamou Elizabeth. Eu achei divertido demais, mas é tão estranho. Sim, isso é o que deixa tudo divertido. Se eles tivessem pensado em outro homem, não seria nada, mas a perfeita indiferença dele e a sua mordaz aversão tornam a história tão divertidamente absurda. Por mais que eu abomine escrever, jamais pararia de me corresponder com o Sr. Collins. Compreendo. Digo mais, quando leio uma carta dele, não consigo deixar de preferi-lo até a Wiccan, por mais que valorize a impertinência e a hipocrisia do meu genro. E por favor, Lizzie, o que Lady Catherine falou sobre o relato? Ela veio para negar seu consentimento? A essa pergunta, a filha respondeu apenas com uma risada. E como foi feita sem a menor suspeita, ela não foi incomodada de novo com isso, pois ele não a repetiu. Elizabeth nunca sentiu maior dificuldade em disfarçar seus reais sentimentos. Era necessário rir, quando preferia ter chorado. Seu pai a mortificou da maneira mais cruel ao falar da indiferença do Sr. Darcy, e ela não conseguiu deixar de se surpreender com tamanha falta de preocupação, ou de temer que talvez, em vez de ele estar vendo muito pouco, ela pudesse estar imaginando coisas demais. A libertinagem foi foda, velho. Muito bem, então, capítulo 58. Em vez de Bingley receber alguma carta de desculpas do amigo, como Elizabeth esperava que acontecesse, ele conseguiu trazer Darcy consigo para Longbourn poucos dias depois da visita de Lady Catherine. Os cavaleiros chegaram cedo, e antes que a Sra. Bennet tivesse tempo de dizer que viu a tia dele, o que a filha guardava com um pavor momentâneo, Bingley, que queria ficar a sós com Jane, propôs que todos saíssem para andar. Concordaram. A Sra. Bennet não tinha o hábito de andar. Mary nunca tinha tempo para isso, mas os outros 5 saíram. Bingley e Jane, entretanto, logo permitiram que os demais os ultrapassassem. Ficaram para trás enquanto Elizabeth, Kitty e Darcy precisariam se entreter sozinhos. Pouco foi dito por qualquer um deles. Kitty tinha medo demais do Sr. Darcy para falar, Elizabeth secretamente tomava uma decisão desesperada, e talvez ele estivesse fazendo o mesmo. Caminharam na direção dos Lucas, porque Kitty queria visitar Maria, e como Elizabeth não desejava tornar aquilo um assunto geral, quando Kitty os deixou, ela se atreveu a continuar andando sozinha com ele. Agora era o momento de sua decisão ser executada, e em um momento de coragem, disse de imediato. Lá vem ela. Sr. Darcy, eu sou uma criatura muito egoísta, e para trazer alívio aos meus próprios sentimentos, não me importo com o quanto posso estar ferindo os seus. Não posso evitar lhe agradecer por sua bondade inigualável em relação à minha pobre irmã. Desde que soube, estive muito ansiosa para confessar o quanto me sinto grata. Se o resto da família soubesse, não teria apenas minha gratidão para expressar. Eu sinto muito, muito mesmo, replicou Darcy com um tom de surpresa e comoção, que a senhorita tenha sido informada de algo que, sob um ponto de vista errado, lhe causou inquietação. Eu não sabia que não se podia confiar na senhora Gardiner. O senhor não deve culpar minha tia. O descuido de Lydia foi o que a princípio me sugeriu que o senhor estava envolvido na questão, e é claro, não consegui descansar até saber os detalhes. Permita-me lhe agradecer outra vez, e mais outra em nome de toda a minha família, por essa compaixão generosa que o induziu a se encarregar desse fardo e a lidar com tantas agruras para encontrá-los. E o Sr. Darcy responde, se vai me agradecer, que seja somente por si mesma. Que o desejo de lhe dar alegria pode ter dado força aos meus demais estímulos para interferir na questão, não tentarei negar.
mas sua família não me deve nada. Por mais que eu os respeite, acredito que só pensei na senhorita. Elizabeth ficou desconcertada demais para responder. Depois de uma curta pausa, seu acompanhante acrescentou: a senhorita é generosa demais para brincar comigo. Se seus sentimentos forem os mesmos do último abril, diga-me agora mesmo. Minhas afeições e meus desejos não mudaram, mas uma palavra sua me silenciará para sempre a esse respeito. Elizabeth compreendeu, então é isso, né, galera? Ele ainda tá na dela, obviamente, né? E aí, Elizabeth? Elizabeth, compreendendo ainda mais o embaraço e a aflição da situação dele, forçou-se a falar. Imediatamente, embora não com muita fluência, deu-lhe a entender que seus sentimentos haviam sofrido uma alteração tão substancial desde o período ao qual ela aludia, a ponto de ela sentir-se grata e feliz com as declarações que ele acabou de fazer. A felicidade que essa resposta causou foi algo que ele provavelmente jamais sentiu antes. E ele se expressou com o ardor e sensibilidade de um homem violentamente apaixonado. Tá bom. Se Elizabeth conseguisse olhá-lo nos olhos, teria visto o quanto a expressão de franca alegria de seu rosto lhe caía bem. Embora não conseguisse olhar, conseguia ouvir. E Darcy lhe falou de sentimentos que, ao provarem a importância que a jovem tinha para ele, tornaram-lhe a afeição mais preciosa a cada momento. Continuaram andando, sem saber em qual direção. Havia muito em que se pensar e a sentir, e a dizer para dar atenção a qualquer outra coisa. Elizabeth logo descobriu que deviam o atual entendimento aos esforços da tia dele, que havia mesmo o visitado em sua volta passando por Londres, e lá relatou a jornada a Longbourn. Sua motivação e o conteúdo da conversa com Elizabeth, demorando-se enfaticamente em todas as falas dessa última, que, na apreensão de sua senhoria, peculiarmente denotavam o quanto a jovem era perversa e presunçosa na crença de que tal narrativa fosse ajudar seus esforços de obter do sobrinho a promessa que Elizabeth não quis dar. Mas, por azar de sua senhoria, conseguiu o extremo oposto. E aí Darcy fala: o que ela me disse me deu uma esperança que eu mal havia me permitido sentir antes. Conheço seu temperamento bastante para ter certeza de que, se a senhorita tivesse absoluta e irrevogável aversão a mim, teria confessado a Lady Catherine, franca e abertamente. Elizabeth corou e sorriu ao responder: sim, o senhor sabe o suficiente da minha franqueza para acreditar que eu seria capaz disso. Depois de ofendê-lo diretamente, e de maneira abominável, eu não poderia ter o menor escrúpulo em ofendê-lo diante de todos os seus parentes. O que a senhorita falou sobre mim que não era justo? Apesar de suas acusações serem mal fundamentadas, baseadas em premissas equivocadas, meu comportamento com a senhorita na ocasião merecia a mais severa censura. Foi imperdoável. Eu não posso pensar no assunto sem repugnância. Não vamos discutir sobre quem teve mais culpa naquela noite, disse Elizabeth. A conduta de nenhum dos dois, se examinada com rigor, será irrepreensível, mas desde então, espero, nós dois melhoramos em termos de civilidade. Não consigo me perdoar com facilidade. Começou. A lembrança do que falei na ocasião, minha conduta, meus modos, a maneira como me expressei durante toda a discussão e agora, e tem sido há muitos meses bastante dolorosa para mim. Sua censura, tão bem aplicada, eu jamais esquecerei. Se o senhor tivesse se comportado de maneira mais cavalheiresca... Foram essas as suas palavras. A senhorita mal sabe, mal pôde conceber o quanto elas me torturaram. Mas confesso que levou algum tempo até que eu fosse racional bastante para dar-lhes qualquer crédito. Elizabeth respondeu. Eu com certeza estava longe de esperar causar uma impressão tão forte ao dizê-las. Não fazia a menor ideia de que elas seriam sentidas dessa maneira. Posso facilmente acreditar nisso. Responderam Darcy. Na ocasião, a senhorita me julgava desprovido de sentimentos de verdade, tenho certeza. Jamais me esquecerei do seu semblante ao dizer que eu não poderia ter oferecido minha mão de nenhum modo que teria tentado a senhorita a aceitá-la. Não repito o que eu falei naquele dia, essas lembranças não ajudam em nada. Eu lhe garanto que há muito tempo sinto uma profunda vergonha de tudo. E aí, Darcy mencionou sua carta.
Será que ela logo conseguiu melhorar sua opinião a meu respeito? Ele perguntou. A senhorita, ao lê-la, deu crédito ao conteúdo? Ela explicou os efeitos que a carta lhe causou e quanto seus preconceitos anteriores foram gradualmente afastados. Eu sabia que o que escrevi poderia lhe causar dor, disse ele, mas era necessário. Espero que a senhorita tenha destruído a carta. Havia uma parte, especialmente o início, que eu odiaria saber que está em seu poder ler outra vez. Eu me lembro de algumas expressões que, com razão, poderia fazê-la me odiar. A carta serve, simplesmente a parte lá sobre Bingley e o conselho que ele deu, né? A carta certamente será queimada, se o senhor julgar essencial para preservar minha estima, mas, embora nós dois tenhamos motivos para pensar que minhas opiniões não são inteiramente inalteráveis, elas não são, espero, tão facilmente mutáveis quanto o senhor está sugerindo. Quando escrevi aquela carta, acreditava estar perfeitamente calmo e indiferente, replicou Darcy. Mas desde então, fiquei convencido de que a escrevi com um terrível amargor. A carta talvez tenha começado amarga, mas não terminou assim. A despedida é pura caridade, mas não pense mais na carta. Os sentimentos da pessoa que a escreveu e os da pessoa que a recebeu agora são tão diferentes do que eram na época, que todas as circunstâncias desagradáveis relacionadas devem ser esquecidas. O senhor precisa aprender um pouco da minha filosofia. Só pense nas lembranças passadas que lhe dão prazer. Não posso lhe dar crédito por nenhuma filosofia do tipo. As suas retrospecções devem ser tão irrepreensíveis que o contentamento oriundo delas não advém de uma filosofia, mas de algo melhor. Ignorância. De novo, fã ou hater. Mas comigo não é assim. Recordações dolorosas se intrometem e não podem, não devem ser rechaçadas. Fui um ser egoísta durante minha vida inteira na prática, embora não em princípios. Enquanto criança, ensinaram-me o que era certo, mas não me ensinaram a corrigir meu temperamento. Deram-me bons princípios, mas me exigiram segui-los com orgulho e vaidade. Infelizmente, um único filho do sexo masculino, e por muitos anos filho único, fui mimado por meus pais que, embora fossem bons, meu pai em especial era tudo o que há de mais benevolente e amável, permitiram, encorajaram, quase me ensinaram a ser egoísta e arrogante, a não me importar com ninguém fora do meu círculo familiar, a ter uma opinião ruim acerca do resto do mundo, a desejar ao menos ter uma opinião negativa do juízo e do valor das outras pessoas, se os comparasse aos meus. Assim eu era, dos 8 aos 28. E assim eu poderia ainda ser, não fosse pela senhorita querida, adorável Elizabeth. O que não devo à senhorita, meu Deus, vocês não tiveram interações o suficiente para isso acontecer, gente. Vocês estão tirando isso da onde? O que não devo à senhorita? A senhorita me ensinou uma lição muito dura no começo, mas bastante vantajosa. Deixou-me adequadamente mais humilde. Fui até a senhorita sem a menor dúvida de qual seria a minha recepção. A senhorita me mostrou quanto eram insuficientes todas as minhas pretensões de agradar. Minhas pretensões de agradar uma mulher que valesse a pena agradar. Tá bom, né? O senhor já estava convencido de que eu aceitaria? Estava sim. O que pensará de minha vaidade? Eu acreditava que a senhorita desejava e esperava minhas atenções. Meus modos devem ter sido muito falhos, mas garanto que não foi intencional. Nunca quis enganar o senhor, mas meu humor deve ter me guiado mal. Como deve ter me odiado depois daquela noite? Odiar a senhorita? Talvez eu tenha ficado bravo a princípio, mas minha fúria logo começou a tomar a direção adequada. Estou quase com medo de perguntar o que o senhor pensou de mim quando nos encontramos em Pemberley. O senhor me culpou por ir até lá? Não mesmo, só fiquei surpreso. Sua surpresa não pode ter sido maior que a minha, por o senhor me tratar com cortesia. Minha consciência me dizia que eu não merecia nenhuma delicadeza extraordinária, e confesso que eu não esperava receber mais do que o devido. Ele responde: meu objetivo nessa ocasião foi mostrar à senhorita com toda a civilidade que eu pudesse que não sou mesquinho a ponto de ressentir o passado.
e esperava obter o seu perdão e melhorar sua opinião, deixando-a ver que havia atentado à sua censura. Quando outros desejos se apresentaram, não sei dizer, mas acredito que cerca de meia hora depois de tê-la visto. Ele então contou sobre a alegria de Georgiana ao conhecê-la e sobre a decepção dela pela repentina quebra do laço recém-formado, assunto que naturalmente o levou a explicar a ela a causa dessa quebra. Elizabeth então soube que Darcy decidiu sair de Derbyshire em busca de Lydia antes de deixar a estalagem, e que sua expressão grave e pensativa não se devia a nada além do cálculo dos esforços que tal propósito deveria implicar. Elizabeth expressou sua gratidão outra vez, mas o assunto era doloroso demais para continuarem falando a respeito. Depois de caminhar vários quilômetros sem pressa, ocupados demais para saber qualquer coisa sobre o caminho, logo perceberam ao ver os relógios que era hora de estar em casa. Onde será que foram Sr. Bingley e Jane? Essa pergunta introduziu a discussão do assunto relacionado a eles. O Sr. Darcy estava feliz com o noivado. Seu amigo logo o informou a respeito. Eu preciso perguntar se o senhor ficou surpreso, disse Elizabeth. Nem um pouco. Quando parti, senti que aconteceria logo. Ou seja, deu sua permissão, eu já havia suposto. E apesar dele ter protestado contra o termo, ela entendeu que foi exatamente o caso. Na noite anterior à minha ida a Londres, confessei a ele o que deveria ter confessado há muito tempo atrás. Eu lhe falei tudo sobre o que ocorreu para tornar minha interferência anterior em seus assuntos absurda e impertinente. Ele ficou muito surpreso, jamais suspeitou. Além disso, eu lhe disse que julgava estar enganado ao supor, como tinha feito, que a senhorita Bennet lhe era indiferente. E como percebi logo que seu afeto por ela não havia diminuído, não tive dúvida de que seriam felizes juntos. Elizabeth não pôde deixar de sorrir diante da facilidade com a qual ele se direcionava ao amigo. O senhor falou com ele a partir de suas próprias observações ao lhe dizer que minha irmã o amava ou só porque eu o havia dito na última primavera? Do primeiro caso, não? Suas próprias observações. Eu observei de perto nas duas últimas visitas que lhes fiz aqui e fiquei convencido de sua afeição. E o fato de o senhor estar convencido, suponho, imediatamente o convenceu também. Sim. Bingley tem uma modéstia natural. Sua timidez o impediu de contar com o próprio discernimento em um caso tão aflitivo, mas sua confiança em mim tornou tudo fácil. Fui obrigado a confessar uma coisa que por um tempo e não injustamente o ofendeu. Não me permiti mais mentir sobre o fato de que sua irmã esteve na cidade durante 3 meses no último inverno, que eu sabia e que escondi dele de propósito. Ele ficou furioso. Mas estou convencido de que sua fúria só durou enquanto ele teve dúvidas quanto aos sentimentos dela. Ele agora já me perdoou de coração. Elizabeth ansiava por comentar que o Sr. Bingley era um amigo bastante agradável. Tão fácil de controlar que seu valor era inestimável, mas se reteve. Lembrou-se de que Darcy ainda precisava aprender a rir de si mesmo e era cedo demais para começar. Prevendo a felicidade de Bingley, que, é claro, seria inferior apenas à própria, Darcy continuou a conversa até alcançarem a casa. Separaram-se no saguão. Capítulo 59. Estamos chegando no final, hein, gente? Vamos lá. Minha querida Lizzie, por onde vocês estiveram andando? Foi a pergunta que Elizabeth ouviu de Jane assim que entrou na sala, e de todos os outros quando eles se sentaram à mesa. Ela só disse que haviam vagado até onde ela não conhecia, corando enquanto falava, mas nem isso nem mais nada despertou qualquer suspeita da verdade. Ninguém desconfiou. O início da noite passou sem nada de extraordinário. Os apaixonados confessos falaram e riram, os não confessos permaneceram silenciosos. Darcy não tinha o tipo de temperamento no qual a felicidade transborda e vira júbilo. E Elizabeth, agitada e confusa, mais sabia que estava feliz do que se sentia assim, pois, fora o imediato desconcerto, outros males a aguardavam. Previa o que a família sentiria quando sua situação se tornasse conhecida. Sabia que ninguém gostava dele além de Jane, e até temia que os outros sentissem uma aversão que nem toda sua fortuna e importância poderiam abolir. À noite, abriu o coração a Jane. Apesar de os hábitos gerais da senhorita Bennet não incluírem desconfiança, ela ficou absolutamente incrédula.
Você está brincando, Lizzie. Não pode ser. Noiva do Sr. Darcy? Não. Você não pode me enganar. Sei que é impossível. Esse é mesmo um começo horrível. Eu contava só com você e tenho certeza de que mais ninguém vai acreditar em mim, se você não acredita. Mas estou sendo mesmo sincero, não falo nada além da verdade. Ele ainda me ama e estamos noivos. Jane olhou-a, duvidando. Ah, Lizzie, não pode ser. Sei o quanto você não gosta dele. Você não sabe nada. Isso tem que ser esquecido. Talvez antes eu não o tenha amado tanto quanto agora, mas, nesses casos, uma boa memória é imperdoável. Ela faz ilusão dela, né? Tá bom. Essa é a última vez que eu mesma me lembrarei disso. A senhorita Bennet ainda demonstrava todo o seu espanto. Elizabeth garantiu outra vez e com mais seriedade estar falando a verdade. Pelo amor de Deus, pode mesmo ser verdade? Mas agora preciso acreditar em você. Minha querida Lizzie, eu queria parabenizar você, mas tem certeza? Desculpe a pergunta, tem certeza de que pode ser feliz com ele? Não há dúvidas disso, respondeu Elizabeth. Já combinamos entre nós dois que seremos o casal mais feliz do mundo. Mas você está feliz, Jane? Gostaria de tê-lo como cunhado? Muito, muito mesmo. Nada poderia deixar Bingley ou a mim mais felizes. Mas, quando consideramos a ideia, falamos que era impossível. E você o ama mesmo? Ah, Lizzie, faça qualquer coisa, mas não se case sem afeição. Tem certeza de que sente o que deveria? Vamos voltar um pouquinho. Nananana. Elizabeth mais sabia que estava feliz do que se sentia assim. Tem certeza do que você sente? Ah, sim. Você só vai pensar que eu sinto mais do que deveria quando eu lhe contar tudo. O que quer dizer? Ora, por que preciso confessar que o amo mais do que amo Bingley? Tenho medo de que você fique brava. Minha amada irmã, agora fale sério. Vamos conversar com muita seriedade. Quero saber tudo o que preciso saber, sem demora. Você vai me dizer há quanto tempo o ama? Começou tão aos poucos que eu mesma mal sei quando foi. Mas acho que preciso estipular que foi quando vi seus belos terrenos em Pemberley. No entanto, outro pedido de seriedade produziu o efeito desejado, e ela logo satisfez Jane com declarações solenes de afeto. Quando convencida a respeito disso, a senhorita Bennet não teve mais nada a desejar. Agora estou muito feliz, ela disse. Porque você será tão feliz quanto eu. Sempre tive apreço por ele. Se não fosse por nada além do amor dele por você, eu já o estimaria para sempre. Mas agora, como amigo de Bingley e seu marido, só Bingley e você podem ser mais queridos para mim. Mas Lizzie, você tem sido muito astuciosa, escondendo muito de mim. Você me contou muito pouco do que aconteceu em Pemberley e Lambton. Devo tudo o que sei a outras pessoas, não a você. Elizabeth contou-lhe os motivos do segredo. Não quis mencionar Bingley e o estado indefinido dos próprios sentimentos a fizeram querer evitar igualmente o nome do amigo. Mas agora não conseguia mais esconder a participação dele no casamento de Lydia. Tudo foi confessado e passaram a noite conversando. Pelo amor de Deus, exclamou a senhora Bennet, em pé. Senhora Bennet, em pé ao lado da janela na manhã seguinte. E não é que aquele desagradável do Sr. Darcy... Tem nada a ver, não. Aqui acabou uma história e aqui começou outra parada. Não é que aquele desagradável do Sr. Darcy está vindo de novo com o nosso querido Bingley? Qual será a intenção dele sendo tão inconveniente de sempre vir aqui? Não fazia ideia de que ele não iria querer caçar ou alguma outra coisa em vez de nos perturbar com sua companhia? O que vamos fazer com ele? Lizzie, você deve caminhar com ele outra vez para ele não ficar no caminho de Bingley. Elizabeth mal pôde reprimir uma risada pelo pedido tão conveniente, mas ficou muito exasperada pelo fato de a mãe sempre classificá-lo daquela forma. Assim que os dois entraram,
Bingley olhou para ela de modo tão expressivo e apertou suas mãos com tanto entusiasmo que não deixou dúvidas de que sabia, e logo depois ele disse alto: Sra. Bennet, a senhora não tem outros caminhos aqui nos quais Lizzie possa se perder hoje de novo? Eu aconselho o Sr. Darcy, Lizzie e Kitty a caminharem até Oldham-Mount nessa manhã, disse a Sra. Bennet. É uma longa e boa caminhada, e o Sr. Darcy nunca viu a paisagem. Pode ser bom para os outros, disse Bingley, mas tenho certeza de que será demais para Kitty, não é, Kitty? Kitty confessou que preferia ficar em casa. Darcy declarou grande curiosidade em ver a paisagem do monte e Elizabeth concordou em silêncio. Quando subiu para se aprontar, a Sra. Bennet a seguiu dizendo: Sinto muito, Lizzie, por você ser forçada a lidar sozinha com esse homem desagradável. Mas espero que não se importe, é pelo bem de Jane, sabe? E não precisa falar com ele, só de vez em quando, então não precisa tolerar tantos inconvenientes. Elizabeth e Jane. Belíssima ilustração. Durante a caminhada, resolveram que pediriam o consentimento do Sr. Bennet ao longo da noite. Elizabeth guardou para si o pedido à mãe. Não conseguia imaginar como a mãe o receberia. Às vezes duvidava que todo o dinheiro e magnificência dele conseguiriam superar a antipatia pelo homem. Mas, se ficaria violentamente decidida contra a união ou violentamente feliz com ela, com certeza seus modos seriam igualmente adaptados para dar crédito à sua falta de sensatez. E Elizabeth não conseguia achar que a ideia de o Sr. Darcy ouvir as primeiras explosões de êxtase da mãe fosse mais suportável do que ele ouvir a veemência da desaprovação dela. E aí, à noite, logo depois que o Sr. Bennet se retirou para a biblioteca, ela viu o Sr. Darcy levantar-se e segui-lo, e sentiu extrema ansiedade ao ver a cena. Não temia uma oposição do pai, mas ele ficaria infeliz e seria por causa dela. Era um pensamento deplorável que ela, sua filha preferida, faria uma escolha capaz de perturbá-lo e encheria de medo de perdê-la e de consequentes pesares. Assim, ela ficou sentada, transtornada, até ver o Sr. Darcy aparecer outra vez, quando, ao olhá-lo, sentiu-se um pouco aliviada por vê-lo sorrir. Alguns minutos depois, ele se aproximou da mesa a que ela estava sentada com Kitty e, fingindo contemplar seu trabalho, disse num sussurro: Vá até seu pai, ele quer vê-la na biblioteca. Ela foi imediatamente. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. O pai andava pela sala, parecendo austero e nervoso. Lizzie, o que está fazendo? Você perdeu a cabeça para aceitar esse homem? Não o odeia desde sempre? Como ela desejava que suas opiniões anteriores tivessem sido mais razoáveis e seus modos de expressá-las mais moderados. É a parte do preconceito, né? Do orgulho e preconceito. Isso a teria poupado de dar explicações e declarações excessivamente desconfortáveis, mas agora necessárias. E ela garantiu ao pai com bastante desconcerto sua afeição pelo Sr. Darcy. Em outras palavras, você está determinada a ficar com ele. Ele é rico, com certeza, e você poderá ter mais roupas e carruagens elegantes do que Jane, mas isso a fará feliz? O senhor não faz nenhuma outra objeção a ele além da crença em minha indiferença? Perguntou Elizabeth. Não, nenhuma. Todos sabemos que ele é um tipo de homem orgulhoso e desagradável, mas isso não será nada se você realmente gostar dele. Eu gosto muito, ela replicou com lágrimas nos olhos. Eu o amo. Na verdade, ele não tem nenhum orgulho próprio, ele é perfeitamente amável. Tá bom. O senhor não sabe o que ele é de verdade, então, por favor, não me angustie falando dele nesses termos. Lizzie, eu dei a ele meu consentimento. Na verdade, ele é o tipo de homem a quem eu não ousaria negar nada que ele se dignasse a pedir. Agora dou a você se está decidido a tê-lo. Mas permita-me aconselhá-lo a pensar melhor. Conheço o seu temperamento, Lizzie. Sei que você não poderá ser feliz nem respeitável a menos que realmente estime seu marido, a menos que o veja como um homem superior. Superior? Vamos lá, né? Estamos falando de alguns séculos atrás. Ou melhor ainda,
superior ao que ele está achando que ele seja, superior ao que o Sr. Bennet pensa dele. Ou seja, ao menos que o veja como um homem superior à imagem do que eu tenho dele. Vamos dizer que é isso. Seus atributos a colocariam em grande perigo em um casamento desigual. Não. Não, ele tá querendo dizer que ele teme que Elizabeth enxergue Darcy como um homem tão desagradável, tão chato, tão arrogante, que ele é um homem inferior. Então ele tem que ser superior ao nível de chegar no equilíbrio, né? Chegar aos pés de Elizabeth. Eu acho que é isso. Minha filha, não me deixe ter a mágoa de ver você incapaz de respeitar seu companheiro de vida. Não sabe em que está se metendo. Elizabeth, ainda mais afetada, respondeu com franqueza e solenidade, e enfim garantindo repetidamente que o Sr. Darcy era seu escolhido, explicando a mudança gradual de seus sentimentos, relatando sua absoluta certeza de que a afeição dele não surgiu de um dia para o outro, mas que suportou a aprovação de meses de suspense, e enumerando com energia todas as qualidades dele, conseguiu vencer a incredulidade do pai e fazê-lo encarar com bons olhos a ideia da união. Bem, minha querida, não tenho mais nada a dizer, ele declarou quando ela terminou de falar. Se é esse o caso, ele a merece. Eu não conseguiria perder você, minha Lizzie, para ninguém menos digno. É isso. Você tem que ser superior ao ponto de ser digno. Ok, Sr. Bennet, o senhor está... Desculpe, eu pensei mal de você. Para completar essa impressão favorável, Elizabeth então contou o que o Sr. Darcy voluntariamente fez por Lydia. Seu pai a ouviu com assombro. Essa é mesmo uma noite cheia de surpresas. Então Darcy fez tudo, forjou a união, deu o dinheiro, pagou as dívidas do camarada e comprou seu cargo. Tanto melhor. Isso me salvará de um mundo de transtornos e gastos. Se fosse obra de seu tio, eu deveria e iria pagar tudo, mas esses jovens violentamente apaixonados conduzem as coisas a seu modo. Amanhã eu oferecerei pagar-lhe tudo, e ele irá tagarelar e bramar seu amor por você, e esse será o fim do assunto. Ele então se lembrou do desconcerto dela alguns dias antes, quando ele leu a carta do Sr. Collins, e depois de rir dela durante algum tempo, permitiu-lhe retirar-se, dizendo, quando ela saiu da sala: se algum jovem vier pedir a mão de Mary ou de Kit, mande-o entrar, pois estou com tempo livre. Elizabeth sentia-se aliviada de um grande peso, e depois de meia hora em silenciosa reflexão no próprio quarto, conseguiu se reunir aos outros razoavelmente composta. Tudo era recente demais para que chegassem a se divertir, mas a noite passou sossegada. Não havia mais nada substancial a temer, e o conforto da naturalidade e da familiaridade viria com o tempo. Quando sua mãe subiu para o quarto à noite, Elizabeth seguiu-a e deu um importante comunicado. Seu efeito foi dos mais extraordinários, pois assim que ouviu, a Sra. Bennet ficou imóvel, sentada, incapaz de pronunciar uma sílaba. E muitos minutos se passaram antes de ela conseguir compreender o que ouviu, embora normalmente não fosse avessa a qualquer coisa que trouxesse vantagens à família, ou que viesse na forma de um parceiro para uma de suas filhas. Enfim, ela começou a se recuperar, a se remexer na cadeira, levantando-se e voltando-se a se sentar, admirando-se e fazendo várias exclamações. Pelo amor de Deus, que o Senhor me abençoe! Pense só, ai de mim! O Sr. Darcy, quem imaginaria? Isso é verdade mesmo? Quem teria pensado nisso? Ah, minha doce Lizzie, como você será rica e grandiosa, o dinheiro extra, as joias, as carruagens que você terá. Jane não é nada perto disso, nada mesmo. Estou tão satisfeito, tão feliz, um homem tão encantador. Um homem tão encantador. Sinto muito, Lizzie, por você ser forçado a lidar sozinha com esse homem desagradável. Um homem tão encantador.
Tão bonito, tão alto. Ah, minha querida Lizzie, por favor, peça-lhe desculpas por eu antipatizar tanto com ele antes. Espero que ele não atente a isso. Queridíssima Lizzie, uma casa na cidade, tudo que é encantador. 3 filhas casadas, 10 mil por ano. Ah, Senhor, o que será de mim? Acho que eu vou enlouquecer. Aquilo bastava para saber que não seria necessário duvidar da aprovação da mãe. E Elizabeth, em júbilo por saber que só ela ouviu tal efusão, logo se afastou. Mas depois de ter passado apenas 3 minutos no próprio quarto, a mãe a seguiu. Minha amada filha, não consigo pensar em mais nada. 10 mil por ano e é provável que mais. É tão bom quanto um lorde. E uma licença especial. Tem uma anotação aqui. Uma licença especial concedida por um bispo ou arcebispo permitia que um casamento fosse realizado de maneira privada e mais rapidamente. Um sinal de status social. Você deve e vai ser casada por uma licença especial. Mas, meu amor, diga-me de qual prato o Sr. Darcy mais gosta que eu servirei amanhã. Aquilo era um triste presságio acerca de qual seria o comportamento da mãe com o cavalheiro, e Elizabeth achou que, embora tivesse certeza do mais caloroso afeto de Darcy e houvesse recebido o consentimento da família, ainda havia algo a querer. Mas o dia seguinte passou-se melhor do que o esperado, pois a Sra. Bennet felizmente encarava seu futuro genro com tamanha reverência que não se arriscava a falar com ele, a menos que pudesse lhe oferecer alguma atenção ou assinalar sua deferência pela opinião dele. Elizabeth teve a satisfação de ver o pai se dar ao trabalho de conhecê-lo melhor, e o Sr. Bennet logo lhe garantiu que cada hora o Sr. Darcy ganhava mais sua estima. Admiro muito todos os meus genros, disse ele. Talvez o Wickham seja meu favorito, mas acho que vou gostar tanto do seu marido quanto do de Jane. Legal, legal. Muito bem, muito bem. Acho que estamos no último capítulo. Não, penúltimo capítulo. Capítulo 60. Quando o humor de Elizabeth retornou ao seu natural estado brincalhão, a moça quis que o Sr. Darcy lhe explicasse como poderia ter se apaixonado por ela. Como começou? Ela perguntou. Consigo compreender você continuar encantado depois de se apaixonar, mas o que o despertou em primeiro lugar? Não consigo precisar a hora, ou o local, ou o olhar, ou as palavras, mas foram a base do sentimento faz muito tempo, quando percebi que havia começado. Já estava no meio do caminho. A minha beleza, você se opôs desde cedo. E quanto aos meus modos, meu comportamento com você, para dizer o mínimo, sempre beirou a descortesia, e eu mais lhe dirigi a palavra para importuná-lo do que não. Agora seja sincero, você me admirou pela minha impertinência? Pela vivacidade de sua mente, ele respondeu. Sim. Pode chamar logo de impertinência, não era outra coisa. O fato é que você estava cansado de civilidade, deferência ou atenção servil. Você se aborrecia com as mulheres que só falavam e agiam de modo a obter sua aprovação. Eu despertei seu interesse porque era tão diferente delas. Pick me. Confirmado, Elizabeth, pick me. É possível, não é possível. Se você não fosse realmente amável, teria me odiado por isso. Mas, apesar de seus esforços para disfarçar, seus sentimentos sempre foram nobres e justos, e em seu coração você menosprezava por completo as pessoas que o cortejavam com tanta assiduidade. Pronto. Eu o poupei do trabalho de explicar. E realmente, considerando tudo, começo a achar bem sensato. Você certamente não conhecia nenhuma qualidade minha, mas ninguém pensa nisso quando se apaixona. Não havia nada de bom em seu comportamento amoroso em relação a Jane quando ela estava doente a Netherfield. A querida Jane, quem ousaria fazer menos por ela? Mas vá em frente, considere isso uma virtude, por favor. Minhas qualidades estão sob sua proteção e você deve exagerá-las tanto quanto possível. Em troca, cabe a mim encontrar oportunidades para provocar e discutir com você o máximo que puder. E começarei agora mesmo, perguntando-lhe o que o deixou tão relutante em ir direto ao ponto. O que o deixou tão tímido quando nos visitou pela primeira vez e depois quando jantou aqui? Em especial, por que quando fez a visita pareceu não se importar comigo? Porque você estava austera e silenciosa e não me deu nenhum encorajamento.
Mas eu estava desconcertada. Ué, eu também. Você poderia ter falado mais comigo quando veio jantar. E eu ia saber. Tô me colocando aqui no lugar do Darcy. Um homem que tivesse menos sentimentos poderia. Que azar você ter uma resposta tão sensata a dar, e que eu deva ser tão sensata de aceitá-la. Mas me pergunto quanto tempo você teria continuado assim se fosse deixado para resolver tudo sozinho. Eu me pergunto quando você teria falado se eu não tivesse perguntado. Minha decisão de lhe agradecer pela bondade com Lydia certamente teve um grande efeito, grande demais. Eu acho, pois o que será da moral se nosso consolo parte da quebra... Nosso consolo... Foco. O que será da moral se nosso consolo parte da quebra de uma promessa? Pois eu não deveria ter mencionado o assunto, isso nunca vai dar certo. Não precisa se preocupar, a moral será perfeitamente justa. Os esforços injustificados de Lady Catherine para nos separar foram os responsáveis por afastar todas as minhas dúvidas. Não devo minha atual felicidade ao seu ávido desejo de expressar sua gratidão. Eu não estava disposto a esperar você começar. As informações de minha tia me deram esperança e fiquei determinado a saber tudo logo. E Elizabeth responde: Lady Catherine foi infinitamente útil, o que deveria fazê-la feliz, pois ela ama se fazer útil. Mas me diga, Elizabeth continua aqui, para que você veio até Netherfield? Foi só para cavalgar até Longbourn e ficar desconcertado? Ou tinha intenções mais sérias? Meu verdadeiro propósito era ver você e julgar, se conseguisse, se eu tinha esperanças de consegui-la fazer me amar. Fazê-la me amar. Aquele que eu declarei, ou que declarei a mim mesmo, foi ver se sua irmã ainda gostava de Bingley, e se fosse o caso, confessar a ele as coisas que já confessei. Elizabeth, você algum dia terá coragem de fazer o drástico anúncio à Lady Catherine? É mais provável precisar de tempo do que de coragem, Elizabeth, mas precisa ser feito. E se você me der uma folha de papel, eu o farei agora mesmo. E se eu mesmo não tivesse uma carta para escrever, E se eu mesmo não tivesse uma carta para escrever, poderia me sentar ao seu lado e admirar a uniformidade de sua escrita, como outra moça fez uma vez. Irmã de Bingley. Mas também tem uma tia que não pode mais ser negligenciada. Por relutância em confessar quanto sua intimidade com Darcy foi superestimada, Elizabeth ainda não respondeu à comprida carta da Sra. Gardiner, mas agora, tendo para comunicar aquilo que sabia ser bem-vindo, quase tinha vergonha de pensar que os tios já haviam perdido 3 dias de felicidade e imediatamente escreveu o seguinte. Diz a cartinha de Elizabeth. Eu queria ter lhe agradecido antes, minha querida tia, como já deveria ter feito, pelo relato dos longos, gentis e satisfatórios pormenores. Mas, para dizer a verdade, estava aborrecida demais para responder. Vocês supuseram mais do que existia, mas agora suponha tudo o que quiser. Solte a imaginação, permita-se alçar todos os voos aos quais o assunto levar, e a menos que me julgue já casada, não estará muito errada. Você deve escrever logo e elogiá-lo ainda mais do que o fez na última carta. Eu lhes agradeço outra vez e mais outra por não irmos aos lagos. Como pude ser tão bobo em desejar que sim? Sua ideia quanto aos pôneis é maravilhosa. Daremos a volta no parque todos os dias. Sou a criatura mais feliz do mundo. Talvez outras pessoas já tenham dito isso antes, mas ninguém com tanta justiça. Sou ainda mais feliz do que Jane. Ela só sorri, eu rio. O Sr. Darcy lhe envia todo o amor que eu tenho de reserva. Vocês todos têm de ir a Pemberley no Natal. Atenciosamente, etc, etc e tal, e etc. A carta do Sr. Darcy para a Lady Catherine foi escrita em um estilo diferente, e ainda mais diferente das duas foi a que o Sr. Bennet enviou ao Sr. Collins em resposta à última. Caro senhor, devo incomodá-lo mais uma vez para pedir congratulações. Elizabeth logo será esposa do Sr. Darcy. Console Lady Catherine o melhor que puder, mas, se eu fosse você, ficaria do lado do sobrinho. Ele tem mais a oferecer. Cordialmente, etc.
Os parabéns que a senhorita Bingley deu ao irmão por causa do casamento próximo tiveram tudo de afetuoso e insincero. Ela escreveu até para Jane na ocasião para expressar sua alegria e repetiu as anteriores declarações de estima. Jane não se deixou enganar, mas foi afetada, e embora não confiasse nela, não pôde evitar escrever uma resposta muito mais gentil do que sabia ser merecida. A alegria que a senhorita Darcy expressou ao receber informação semelhante foi tão sincera quanto a do irmão ao enviá-la. 4 páginas de papel foram insuficientes para expressar todo o seu prazer e todo o sincero desejo de ser amada pela cunhada. Antes que qualquer resposta do Sr. Collins pudesse chegar, ou quaisquer parabéns de Charlotte a Elizabeth, a família de Longbourn recebeu a notícia de que os Collins tinham vindo a Lucas Lodge. A razão do repentino deslocamento logo ficou evidente. Lady Catherine ficou tão furiosa com o conteúdo da carta do sobrinho que Charlotte, realmente em júbilo pela união, ficou ansiosa para sumir até a tempestade passar. Naquele momento, a chegada da amiga foi um verdadeiro prazer para Elizabeth, apesar de, ao longo dos encontros, às vezes pensar que o prazer morria quando via o Sr. Darcy, exposto a toda a ostentação e obsequiosa civilidade do marido da amiga. É o quê? Entendi nada. Naquele momento, a chegada da amiga foi um verdadeiro prazer para Elizabeth, apesar de, ao longo dos encontros, às vezes, pensar que o prazer morria quando viu o Sr. Darcy exposto a toda a ostentação e obsequiosa civilidade do marido da amiga. Estão chamando o Sr. Collins de chato, né? Padrão. No entanto, seu noivo o tolerava com calma admirável. Ele conseguiu até escutar, com uma compostura bastante equilibrada, Sir William Lucas, que o cumprimentou por levar embora a mais brilhante joia da região e expressou suas esperanças de que todos se encontrassem com frequência na corte de St. James. Se Darcy deu de ombros, não foi até Sir William ter sumido de vista. A falta de educação da Sra. Phillips foi mais uma, e talvez a mais pesada provação para a paciência de Darcy. A Sra. Phillips, assim como a irmã, encarava-o com reverência demais para se dirigir a ele com a familiaridade que o bom humor de Bingley encorajava, mas ainda assim, sempre que falava, era vulgar. O respeito que sentia por ele, apesar de deixá-la mais quieta, não a tornava mais elegante. Elizabeth fez tudo o que podia para protegê-lo das atenções frequentes das duas e sempre sentia-se inquieta para mantê-lo em sua companhia apenas, e nas dos familiares com quem ele pudesse conversar sem se envergonhar. Bichinho de porcelana. Mas, apesar de tais desconfortos tirarem muito da graça dessa temporada de cortejo, aumentavam a esperança no fundo, e ela ansiava com prazer pelo momento em que seria tirada de um convívio tão desagradável para os dois e levada para todo o conforto e elegância do grupo familiar em Pemberley. Capítulo 61. Último capítulo. Feliz para todos os seus sentimentos maternos foi o dia em que a senhora Bennet se livrou de suas 2 filhas mais dignas. Que é isso, pelo amor de Deus. Já começou assim o capítulo. Pode-se adivinhar o orgulho inflado com que ela logo depositou... Não. Pode-se adivinhar o orgulho inflado com que ela logo depois visitou a senhora Bingley e com que falou da senhora Darcy. Eu gostaria de poder dizer, pelo bem de sua família, que a conquista de seu mais sincero desejo ao ver tantas de suas filhas bem estabelecidas produziu o feliz efeito de torná-la uma mulher sensata, amável e bem informada pelo resto da vida, mas, talvez, o fato de ela ainda ser ocasionalmente nervosa e invariavelmente tola tenha sido uma sorte para o marido, que poderia não apreciar a felicidade doméstica se experimentada de maneira tão incomum. O Sr. Bennet sentia falta demais da segunda filha. Sua afeição por ela o tirava com mais frequência de casa do que qualquer outra coisa poderia fazer. Ele gostava de ir a Pemberley, especialmente quando era menos esperado. O Sr. Bingley e Jane continuaram em Netherfield somente mais um ano. Morar tão perto da mãe e dos parentes de mérito não era desejável nem para o temperamento amável dele, nem para o coração afetuoso dela. O desejo principal das irmãs dele foi então realizado. Ele comprou uma propriedade em uma região vizinha de Derbyshire
e Jane e Elizabeth, somando-se a todas as demais felicidades, ficaram só 50 quilômetros uma da outra. Só 50 quilômetros. Coisa pouca. Bom. Não é tão ruim, não é tão ruim. Para substancial benefício de Kitty, ela passava a maior parte do tempo com as irmãs mais velhas. Convivendo com pessoas tão superiores do que aquelas que esteve acostumada, sua melhora foi tremenda. Ela não tinha um temperamento tão indócil quanto o de Lydia e, longe da influência da irmã mais nova, tornou-se, com cuidado e manejo adequados, menos irritável, menos ignorante e menos insípida. Claro que ela foi mantida afastada da má influência do convívio com Lydia, e embora a senhora Wickham costumasse convidá-la para ficar com ela com promessa de bailes e rapazes, o pai nunca consentiu sua ida. Mary foi a única filha a continuar em casa, e ela foi necessariamente tirada de sua busca por talentos pelo fato de que a senhora Bennet era incapaz de ficar sentada sozinha. Mary foi obrigada a se misturar mais com o mundo, mas ainda conseguia tirar lições de moral de todas as visitas matutinas. E como não era mais mortificada pela comparação entre a beleza de suas irmãs e a sua, o pai suspeitou que ela se submeteu à mudança sem muita relutância. Quanto a Wickham e a Lydia, suas personalidades não mudaram com o casamento das irmãs. Ele lidou com calma com o fato que Elizabeth agora devia conhecer toda a sua ingratidão e falsidade, e apesar de tudo não perdia as esperanças de que Darcy pudesse ser convencido a ajudá-lo a fazer fortuna. A carta de parabéns que Lizzie recebeu de Lydia por ocasião de seu casamento explicou-lhe que, pelo menos de parte da irmã, se não pela do cunhado, tal esperança era alimentada. A carta foi a seguinte: Minha querida Lizzie, eu lhe desejo felicidade. Se você ama o Sr. Darcy metade do que eu amo o meu querido Wickham, deve estar muito feliz. É um grande conforto saber que você está tão rica, e quando não tiver mais nada para fazer, espero que pense em nós. Tenho certeza de que Wickham gostaria muito de uma posição na corte, e acho que não teremos dinheiro para conseguir isso sem alguma ajuda. Qualquer posição de 3 ou 4 mil por ano serve. Mas se não quiser, não fale com o Sr. Darcy a respeito, se preferir que não. Atenciosamente e etc. Como Elizabeth preferia muito não fazer isso, tentou em sua resposta acabar com qualquer súplica e expectativa do tipo. Entretanto, o alívio que estava em seu poder dar, pela prática da economia das próprias despesas pessoais, ela mandava com frequência. Sempre foi evidente para ela que uma renda como a que os dois tinham, sob a gestão de duas pessoas tão extravagantes em suas vontades e despreocupadas com o futuro, seria insuficiente para sustentá-las, e sempre que o regimento se mudava, solicitavam uma ajudinha a ela ou a Jane para pagar as dívidas. O modo como os dois viviam, mesmo depois que a restauração da paz os enviou para uma casa convencional, era extremamente desordenado. Sempre se mudavam de um lugar para o outro à procura de condições baratas e sempre gastavam mais do que deviam. A afeição que ele nutria por ela logo se reduziu à indiferença. A dela durou um pouco mais, e apesar de toda a juventude de seus modos, ela conservava toda a reputação que seu casamento lhe trouxe. Darcy jamais poderia receber Wickham em Pemberley, mas pelo bem de Elizabeth ajudou-o mais na profissão. Lydia os visitava às vezes, quando o marido tinha ido se divertir em Londres ou Bath, e com os Bingley ambos ficavam tempos demais, até o bom humor de Bingley ser subjugado a ponto de ele chegar a falar sobre sugerir que fossem embora. A senhorita Bingley ficou profundamente mortificada com o casamento de Darcy, mas julgando aconselhável manter o direito de visitar Pemberley, abandonou todo o ressentimento, passou a gostar ainda mais de Georgiana, era quase tão ansiosa com Darcy quanto outrora, e quitou com Elizabeth toda a cortesia em atraso. Pemberley agora era o lar de Georgiana, e o afeto das cunhadas era exatamente o que Darcy esperava ver. Elas conseguiam amar uma a outra tanto quanto pretendiam, e Georgiana tinha a mais elevada opinião do mundo a respeito de Elizabeth, embora a princípio tivesse ouvido com assombro, que beirava a estupefação, o modo vívido e brincalhão como a cunhada se dirigiu a seu irmão. Ele, que sempre inspirou nela um respeito que quase superava
Sua afeição era agora objeto de gracejos indisfarçados. Por instrução de Elizabeth, Georgiana começou a compreender que uma mulher pode tomar certas liberdades com o marido que um irmão nem sempre permitiria a uma irmã de 10 anos mais nova. Como é? Tá. Lady Catherine ficou extremamente indignada com o casamento do sobrinho e, como deu vazão a toda a genuína franqueza do seu caráter na resposta à carta que anunciava o casamento, escreveu com uma linguagem tão ofensiva, especialmente a respeito de Elizabeth, que por algum tempo todo o contato entre eles cessou. Mas ao final, por persuasão de Elizabeth, Darcy foi convencido a deixar de lado a ofensa e buscar reconciliação. Depois de alguma resistência por parte da tia, seu ressentimento cedeu, fosse por causa da afeição que ela nutria por ele, fosse pela curiosidade em ver como a esposa se conduzia, e se dignou a ir visitá-los em Pemberley, apesar da mácula que os bosques de lá haviam recebido, não apenas pela presença de tal senhora, mas pelas visitas dos tios da cidade. Com os Gardiner, os dois sempre mantinham a mais estreita intimidade. Darcy, assim como Elizabeth, realmente os amava, e ambos tinham a eterna consciência da gratidão que sentiam pelas pessoas que, ao trazerem-na a Derbyshire, haviam-nos unido. Fim. Chegamos no fim. E aí tem uma estátua aqui do, acredito, do Sr. Darcy, escrito: por favor, não beije a estátua. É mole. Bom, aí essa edição aqui tem mais algumas informações no final, né? Contando um pouquinho de, sei lá. Isso aqui a gente não vai incluir no vídeo, tá? Se você estiver curioso, procure um link na Amazon e fique à vontade. E aí, moreno alto, bonito e sensual nem sempre é a solução dos seus problemas. Ah, meu pai do céu. Puta que pariu. Eu não li isso, não. Fim. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado essa série até aqui. Obrigado pela paciência, apesar de todas as pausas, todos os compromissos que entraram pelo meio do caminho, conseguimos terminar o livro. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e eu vejo você no próximo vídeo com uma outra história. Grande abraço.